Deixa eu te fazer essa primeira pergunta aqui, para a gente entrar no nosso cronograma dessa noite. O que você quer dizer quando você fala assim, as nossas escolhas definem quem nós somos? Nossas escolhas definem quem nós somos, por quê, pastor? Vê se os amigos não vão concordar. Não sou eu que escolho, por exemplo, os meus amigos, aquelas pessoas com quem eu quero conviver. Sim. Eu que escolho, eu que decido, você que decide. Quem vai ser as pessoas que você vai ter no seu hall de amigos? Quem vai ser as pessoas que vai ter autorização sua para adentrar no seu lar, para entrar na sua casa, para conviver com seu filho, conviver com a sua família? Quem vai ser as pessoas que vão ter a habilidade de poder viver juntamente com você e até influenciar você com algumas atitudes, Então, porque é isso que os amigos fazem. Quem tu andas, eu digo quem tu és? Que ditado perfeito, né? Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Tem aqueles mais espertos que vão dizer assim, não, eu consigo conviver com pessoas e não fazer... Minha avó dizia, quem com porco anda, farelo come. Exatamente, a né? minha também. Porque não tem... eu consigo andar com pessoas... que aí eu vou dizer de cadeira própria. Eu consigo andar com pessoas que usam drogas, mas eu não uso. Eu consigo estar num bar convivendo com pessoas que estão ali bebendo, fumando, fazendo outras coisas, mas eu consigo ficar alheio a tudo isso. Dificilmente, pastor. Sim. Isso a gente está falando, claro, entendam bem, eu não estou falando de você adentrar a um local, por exemplo, no campo de futebol. Você vai jogar o futebol com o pessoal, é inevitável de ter pessoas, por exemplo, cristãs e não cristãs. Sim, mas aquele ambiente ele é temporário. Aquelas pessoas ela não têm influência total na sua vida. Ela está ali por um momento temporário. Sim. Agora, quando a gente fala que as pessoas vão interferir na nossa vida, é quando você faz a escolha de trazer pessoas que vão fazer parte da sua vida, porque os amigos fazem parte da sua vida. Quando você diz fazer parte, então você está dizendo de conhecer os fatos que você vive, participar das decisões, participar das escolhas, conviver no ambiente da sua família, saber de fatos da sua vida pessoais, até íntimos. Quando eu digo íntimo, não é só uma questão de intimidade e relacionamento conjugal, não. É intimidade como saber de valores financeiros, de como vive a sua vida, das suas contas, das suas dívidas, de como você adquiriu aquilo que você tem, trazer pessoas para comentar e falar sobre as suas relações comerciais, familiares. Quando você determina esse tipo de escolha de a quem você vai colocar ou a quem você vai expor essas áreas da sua vida, então você está admitindo que todo aquele comportamento dessa pessoa é algo aceitável a você? É isso que você está querendo dizer? Sim. Vamos usar um exemplo, por exemplo. Pode ser que tenha pessoas aí que não seja evangélica que está ouvindo a gente. Se você estiver nesse hall, você vai ouvir, tá? E se você tiver algo a manifestar, o canal está aberto para você fazer a sua manifestação. O Júnior Amigão está falando aqui com a gente, né? O Júnior já falou aí? Já. Júnior é bênção, né? Então, eu vou ler aqui depois. Tá, então, por exemplo, você se converte, você aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Uma escolha que você fez, uma escolha que gera como consequência a salvação eterna, uma escolha que gera como consequência uma vida mais saudável, uma escolha que gera consequência uma família mais saudável, uma escolha que gera uma consequência de uma vida mais estabilizada, de uma saúde emocional mais estabilizada, uma escolha que gera como consequência você a certeza de que você tem alguém que você pode contar a todo momento. Quando você faz essa escolha, você ainda tem um hall de amigos que eram pertencentes àquela outra realidade sua. Sim. Você participava, vou usar meu exemplo para ficar mais fácil. Então eu tinha lá meu hall de amigos, onde eu usava minhas drogas, onde eu fumava, onde eu bebia, onde eu fazia até outras coisas. Então você tinha aquele hall de amigos. Eu me converti. Sim. A gente, quando se converte, a gente acha, pastor, que abandonar os amigos é a pior coisa que você deve fazer, porque são pessoas que estão muito próximas de você. Mas conforme você vai se aproximando mais de Deus, criando uma intimidade com Deus, você vai vendo que, na verdade, você precisa se afastar daquele hall de amigos mesmo seus. Porque é difícil você conviver, eu vou chamar, entre dois sentimentos.
primeiro, o sentimento da preocupação em ferir aquele amigo, e segundo, o sentimento da cobrança do Espírito Santo em relação àquilo que se está vivendo. É uma crise muito grande, porque a sua vontade é gritar e dizer, meu irmão, pô, tá tudo você errado. está errado, cara. Entende? E não dá para viver assim. E você Exatamente. vai, em uma hora ou outra, ter que tomar uma decisão de que para que lado você vai correr. Não tem como, pastor, não tem como ficar. A gente Não, eu não vou falar, não vou adiantar não, porque a gente vai trabalhar sexta-feira. Sim, amanhã. A gente vai trabalhar sexta-feira sobre esse negócio de perdoar, se aproximar, amanhã tem tem que perdão. conviver. A gente vai trabalhar isso lá, então não vou falar aqui para não... perdoo. Então, você faz escolhas. Então, conforme eu fui me aproximando de Deus, eu vi que, na verdade, se eu continuasse com aquele meu rol de convivência daquelas pessoas, não ia dar certo, como não deu no início. Sim. É por isso que eu estou falando, conforme você vai se aproximando mais de Deus, é que você vai vendo o caminho que você tem que trilhar. Tá ficando mais difícil. Porque até então, quando eu aceitei Jesus, eu falei, dá para mim estar na igreja, dá para mim conviver com o Senhor e dá para mim conviver com meus amigos, que estavam comigo há 10 anos, 11 anos, 12 anos comigo convivendo. Então, só que conforme eu fui me aproximando mais de Deus, eu fui vendo que os interesses conflitavam. Sim. Então, eu comecei a ter que fazer escolhas. Essa escolha que o senhor falou. E agora, eu desagrado quem? Porque eu vou ter que escolher quem desagradar. Sim. O meu amigo que está falando para me cheirar uma cocaína, o meu amigo que está falando para me beber, o meu amigo que está me falando para mim ir lá fazer outras coisas, eu desagrado ele ou eu desagrado a Deus? Sim. Entende por que as pessoas influenciam? Porque você vai ter... É uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou eu desagrado esse camarada que está comigo há 12 anos, ou eu desagrado o Senhor, que naquele momento você pensa assim, alguém que eu conheci agora. Eu vou te fazer uma pergunta aqui complicada, eu acho, de você... eu vou te botar numa prova. Eu perdoo. Perdoa? Então tá. Vamos lá. Paulo, quando você faz uma escolha de... Que lado você fica dentro dessa questão aí? E aí a gente está falando do lado certo, fazer a vontade de Deus, do lado errado, continuar no caminho do erro, no caminho da destruição. E, logicamente, isso às vezes é muito mais fácil. Mas existem situações da vida em que você tem que fazer escolhas de ficar de um lado ou de outro. E as pessoas não pensam que a escolha que elas fazem, de qual lado elas ficam, vai representar também, eu vou dizer, a decisão que elas tomam em relação àquilo que elas aprovam ou àquilo que elas reprovam. Muitas vezes nós decidimos, fazemos essas escolhas, por exemplo, da questão da amizade, baseada no sentimento, na emoção, no apego e nessa amizade que você está falando. Mas a gente esquece que quando a gente abraça somente pela emoção ou pela amizade, a gente está comprando o pacote completo. A gente está comprando o que a pessoa pensa, o que a pessoa fez, o que ela representa. Por exemplo, você não vai conseguir convencer uma autoridade de segurança pública, policial, de qualquer que seja a instância federal, estadual, municipal, você não vai conseguir convencê-lo que você está em um ambiente onde, por exemplo, as pessoas estão ali praticando crimes de qualquer espécie e você está junto com elas, mas que você não está participando. É muito difícil, porque a escolha de estar ali é atribuída a você também a concordância com tudo aquilo que está acontecendo. E aí vem quem se mistura com porco farelo come, né? Você acaba confundindo focinho de porco com tomada, vem todas essas expressões que estão ligadas justamente a essa confusão de identidade. Você talvez diz assim, eu não concordo, mas você não expressa a discordância e nem tem uma atitude comprobatória disso. O resultado é que você acaba sendo tomado como alguém que concorda com todas aquelas atitudes. Eu acho que falta muitas pessoas pensarem nisso, que quando elas tomam partido de um lado A, lado B, ou elas decidem fazer uma coisa que publicamente mostram que elas estão em concordância ou por emocional, ou por amizade, ou por afinidade,
elas também abraçam todas essas características de caráter do que a pessoa é. Então, isso é necessário a gente parar para pensar, porque quando você fala disso aí, dessas escolhas, quem eu escolhi para ser meu amigo? Quem eu escolho para fazer parte da minha vida? Quem eu escolho para compartilhar a minha vida? Quantas vezes a gente escolhe errado e se arrebenta? Tudo bem, a gente lá na frente corrige, e eu já fiz isso algumas vezes, ok? E você tem que corrigir, você acaba sofrendo os danos desse erro, tem que ser homem para assumir, dizer errei, cometi um erro, falhei, e vamos recuperar, vamos recomeçar, vamos matar no peito os prejuízos e vamos seguir em frente. Ok, a gente tem que aprender, mas eu acho que quanto mais a gente adquire essa experiência, menos a gente erra. Então, escolhas não envolvem só uma questão emocional, escolhas envolvem também aceitação de caráter, de pensamento, de desejos, de filosofia de vida. A gente abraça tudo aquilo ali. O senhor lembra que na semana passada, na live de sexta-feira, eu comentei que eu tenho uma dificuldade de guardar coisas antigas que me aconteceram que foram ruins. Eu falei isso, eu tenho dificuldade. Antigas não, eu tenho dificuldade, eu guardo muito poucas coisas ruins que me acontecem. Mas tem uma que me marca e se encaixa nisso aí que o senhor está falando. Eu usava drogas, mas naquele dia, por acaso, eu não estava usando droga, mas eu estava no lugar errado. Correto. Quando chegou uma patama, uma polícia, e me abordou. E eu tentei justificar, pô, sou trabalhador, não tem nada. Rapaz, eu só ainda arde aqui. Deu tempo nem de falar. Ainda arde o tapa daquele policial aqui no meu rosto. Porque depois depois que eu me converti, eu me caí, mas eu não estava usando, mas eu usava, já mereci o tapa, tá bom. Mas Sim. eu estava junto. Entendo. Tá? A polícia, por exemplo, quando ela dá uma batida em algum lugar, não importa se a pessoa é do bem ou não é do bem, a batida vai servir para todos, porque Claro. naquele momento a força policial, quando chegou, achou o local suspeito e vai abordar todo mundo. Quem Então, tiver ali